Adivinhem só quem está aqui comigo? Olha a música! Motor de Fusca começando com tudo, animado. É ele, o José Carlos Bolão. Bom dia, José Carlos. Aí é bom absurdo, né? Começando em alto nível, né? Com certeza, Cássia. Bom dia para você. Muito obrigado pelo seu convite, né? Isso aí, eu que agradeço por você estar aqui. Para mim é um privilégio receber você. Além de simpaticíssimo, né? Ele também é o nosso amigo locutor, para você que não conhece ele. Todo sabadão à tarde traz muita alegria, entretenimento, bom humor e faz um programa daquele jeito, bom absurdo! Olha só, o programa A Tarde é Nossa é sucesso, tem grande audiência e hoje em dia você encontra o Bolão também agitando a galera em lives e no comércio da cidade também, né, Bolão? Com certeza. É um grande comunicador aqui da nossa cidade, é um prazer imenso. Muito obrigada por você estar aqui hoje. Cássia, eu que agradeço mais uma vez pelo convite e também quero te parabenizar pelo seu programa, pela nova formação do seu programa. É um programa que estava em falta na nossa São Miguel FM. Uhum. É um programa que, além de ser musical, né, você também dá a oportunidade para as pessoas estar falando um pouco sobre a sua vida, né, sobre o seu trabalho. Você traz aqui muitos profissionais aí musicais, de saúde, então assim, etc, né? Então, parabéns mais uma vez pelo seu programa. Ah, E meu nós Deus, estamos muito aí, obrigada. muito misturado. Bolão, é o seguinte, você é um cara muito animado, chega e faz a festa, sua programação é sempre alta astral, top assim, primeiro lugar em audiência, é sempre muito bom te ouvir. E eu gostaria de saber se você sempre foi animado assim, desde criancinha, você tá sempre no pique? A rádio, na verdade, me ajudou a mudar, a ser uma pessoa diferente. Eu, desde pequeno, fui criado sozinho com minha avó, é, sem irmão, sem, assim, convivência com outras crianças. Uhum. Então, era um Filho menino, único. isso, era um menino muito fechado, sabe? Até na minha adolescência, um pouco já na área adulta, Uhum. eu fui uma pessoa muito fechada. Então, a É. partir da Rádio São Miguel FM, que eu comecei a desenvolver mais, assim, como ser humano. Que bacana, hein, José Mas Carlos? graças a Deus, assim, eu sempre fui uma pessoa alegre, sabe? Eu sempre fui Sim. uma pessoa alegre. Fui uma criança, um adolescente que nunca tive essas coisas de briga, sabe? Graças a Uhum. Deus, sempre fui da paz. Você sempre foi super tranquila e a rádio só impulsionou Com ali. certeza, a rádio me ajudou muito, assim, em termos de amizade. Graças a Deus, hoje, onde eu chego aqui em São Miguel do Passa Quatro, às vezes a pessoa não conhece pessoalmente. Falar nisso, tem muitas pessoas que ouvem falar José Carlos Bolão, aí quando encontra, acha que vai encontrar uma pessoa gorda, forte, aí encontra um galizé, uma decepção danada. Oh, meu Deus do céu! Não, mas não é assim não. E você cresceu aqui em São Miguel, Bolão? Ô, Cássia, eu cheguei aqui em São Miguel do Passa Quatro em 1996. Quantos anos você Eu cheguei tinha? aqui com 11 anos. Ah, Ia você completar 11 nasceu onde? anos. Você não é Eu de... sou natural de uma cidadinha do interior da Bahia chamada Laje do Batata, município de Jacobina. Hum. Então, aos 11 anos de idade, meu padrinho Pedro, né? Muita gente conheceu ele. Uhum, eu conheci. Sempre trabalhou fora com turma de gente, então, na oportunidade, ele já tinha morado em São Miguel do Passa Quatro. Uhum. Aí teve o retorno para a Bahia, né? Para nossa cidade. Um ano após ele voltaram aqui para São Miguel do Passa Quatro, e nessa volta eu vim com eles. Ah, então você tinha 11 anos. Aí você Isso, deixou sua vida lá em Bahia e veio se estabelecer aqui. com Como que certeza. foi esse momento? Você queria vir? Como que foi Ô, essa fase da sua vida? Foi difícil esse momento, Bolão? Cássia, a gente falar eu queria, assim, eu não posso falar com toda convicção que eu queria, porque criança, na verdade, não tem o querer, né? O Uhum, que o pai, o avó, o tio determinar, a gente tem que obedecer e acatar, uhum, né? Na época, para mim, foi meio duro, porque assim, eu fui criado com minha avó desde novinho, uhum, desde os 9 meses de idade, eu fui criado com minha avó. Então, na uhum. época, a minha avó não pôde vir, eu tive que vir com meu padrinho, minha madrinha e outros primos. Então já foi assim uma diferença grande na Já sua foi porque vida, né? assim, Já foi eu um...
até os 11 anos fui criado com minha avó, né? Então, de repente, eu saí para um lugar estranho, que não conhecia ninguém. Sempre tive a convivência com meu padrinho e minha madrinha, mas não é a mesma coisa com a pessoa que a gente realmente foi criado, aquela pessoa que te deu carinho, te deu amor naquela. Então, assim, para mim foi difícil. Foi uma etapa muito difícil, mas, assim, como o ser humano ele é feito para ter mudanças na vida, né? Então, graças a Deus, eu fui adaptando e estou aqui em São Miguel do Passa Quatro até hoje. Graças a Deus, as coisas acontecem, parece que vai se encaixando. Quando a gente fica mais velho, que a gente vai entendendo o porquê de tudo tá acontecendo. Com tudo certeza. ter acontecido, né? Aí, assim, hoje, eu sou filho da Bahia. A gente não Você pode... morava lá na capital? Era na cidade Não, grande? eu morava no interior da Bahia, uma cidadinha, na verdade, na época não, até hoje ela não é cidade, é município, a gente fala povoado, né? Um distrito. É um distrito de Jacobina. É uma cidadezinha assim, um pouco maior do que o Passa Quatro, mas não é municipada. Sim. Então, assim, hoje eu fico muito feliz, né, em ter adotado São Miguel do Passa Quatro como a minha cidade. E nós ficamos mais felizes ainda, que você também, alegra essa cidade, traz muito entretenimento, você agita todo mundo, é muito bacana sentir sua energia. Hoje mesmo eu tô super feliz de ter você aqui no estúdio. Eu fico feliz, Cássia, eu fico muito feliz, porque, assim, a semana passada eu ouvi seu programa, onde você trouxe uma doutora, né? Uma doutora, então, assim, ao mesmo tempo eu estar aqui junto com você é um privilégio muito grande poder estar aqui junto com você, contar um pouco da minha história. Toda história então, é encantadora demais, né, Bolão? É claro que todo ser humano, a partir do momento que põe o pé nessa terra, tem uma história para contar, né? Muitas vezes história desagradável, muitas vezes história feliz, que o ser humano não é feito para ser só feliz, né? Todo mundo tem o seu momento difícil, né? Mas mesmo as histórias desagradáveis, vem atrás dessas histórias muita força, muita luta, muito aprendizado, né? Com certeza. E é isso que a gente está dando espaço aqui na rádio, para que a gente possa ouvir essas histórias, que a gente possa se emocionar com elas, aprender com elas. Por exemplo, nessa fase dos seus 11 anos que você veio para São Miguel do Passa Quatro, onde você buscava força quando você se sentia assim triste, quando você achava que seria difícil? Onde que você buscava sua força? Você é religioso, Bolão? Eu sou. Toda vida, assim, nós somos católicos, né? Toda vida a gente se apegamos muito à religião. Eu sou um grande devoto de Nossa Senhora Aparecida, que até hoje, né, aos 39 anos, eu não sei o que é levantar de uma cama sem rezar um Pai Nosso, sem pedir a proteção divina de Nossa Senhora Aparecida, sabe? Então, assim, já tive muitos livramentos de acidente, de trabalho. Eu acredito que é porque eu tenho uma fé muito grande em Nossa Senhora Aparecida, em Deus Pai Todo-Poderoso. Então, assim, coisas acontecem, mas quando a gente tem uma fé, sempre é minimizada aquela... É isso aí, muito legal você dividir isso conosco. E ainda falando sobre a sua infância, Bolão, você tem alguma história que te marcou muito, que você ainda guarda aí na lembrança, fala assim, nossa, esse dia fica aqui, ó, registrado na minha cabeça? Ué, Cássia, tem muita história, tem muita história. Uma história que não me sai da cabeça até hoje, essa é igual a gente falou, não é uma história boa, mas aconteceu, foi na nossa vinda da Bahia o Goiás, né? Onde a gente saiu da Bahia em 96, à meia-noite. Vocês vieram de onde? Não, naquela época era permitido o transporte de pessoas naqueles caminhão, né? Que chamava pau de arara, né? Na época. Então saía mais barato, uma condição mais barata e eficiente, né? Que transportava muitas pessoas. Então, na época, meu padrinho fretou um caminhão, né? Colocou uma lona, onde veio nós, a família e outras pessoas que iam trabalhar com ele, né? Nós saímos da Bahia meia-noite, então chegando em Bom Jesus da Lapa, 20 quilômetros da cidade de Bom Jesus da Lapa, o caminhão, né? Nós sofremos um acidente. O caminhão tombou com 25 pessoas. Nossa! Mas assim, com a força de Deus, infelizmente uma pessoa se foi, né? Mas de 25, uma pessoa só. Foi uma fatalidade que, vamos dizer, que não foi das piores, né? Que o caminhão ficou de roda para cima.
Então, assim, até hoje, na minha memória de criança, esse fato, esse acontecido, até hoje ainda me lembra, me recorda muitas coisas. E olha só, você hoje em dia tem muita facilidade com a comunicação, e aí você chega e conversa com todo mundo e abraça todo mundo. Sempre foi assim? Você sempre ganhou as suas coisas na base do diálogo, sempre vamos fazer proposta, e aí você foi se ajeitando sempre com a comunicação, Bolão? Você Ô, sempre teve esse dom aí? ô Cássia, eu não sei se é dom, sabe? Eu falo que eu sou uma pessoa da cara lisa, sabe aquela pessoa que não tem vergonha de nada? Às Sei. vezes tenho vergonha de alguma coisa, mas eu procuro não mostrar. Uhum. Assim, hoje, igual eu falei para você, a Rádio São Miguel FM, ela proporciona para a gente muitos privilégios, né? Que uma pessoa normal às vezes não tem. Muita gente fala assim, uma rádio comunitária, mas assim, a gente tem muito privilégio, principalmente no meio artístico, sabe? Uhum. No meio artístico a gente hoje tem um privilégio muito grande. Por quê? Porque músico, qualquer artista, ele depende de divulgação, Sim. né? Uhum. Então, assim, qualquer lugar que você chega, tiver um cantor que às vezes você tem interesse de conhecer, de conversar, a partir do momento que você fala que trabalha numa rádio, aí as coisas mudam, entendeu? Uhum. Então, assim, hoje, graças a Deus, não só aqui na comunidade de São Miguel do Passa Quatro, eu tenho muito conhecimento fora, Ah, e a gente vai né? falar sobre isso. E muitos famosos. Então, assim, eu só tenho que agradecer a São Miguel FM, né? Primeiramente a Deus, né? O Uhum. Zequinha Aleluia, pelo convite, né? Que nós vamos chegar lá. Sim, daqui a pouquinho a E, gente vai falar sobre isso. e assim, então eu fui aprendendo a conviver e, e sair um pouco da timidez por causa da Rádio São Miguel. Muito legal. Comigo foi da mesma forma, Bolão. Assim, eu ainda tô caminhando, mas eu acho que a Rádio São Miguel, assim, impulsiona muito a gente, né? Com certeza. Assim, hoje para mim estar aqui na sua frente como um entrevistado não é fácil. E da mesma forma, para mim, também não é fácil A comandar gente, essa programação, assim como a gente nunca tinha conversado, né? Hoje é a primeira vez que nós estamos conversando, e olha que bacana, a Rádio São Miguel proporcionando esse bate-papo, com né? certeza, e a gente, assim, não só uma coisa que é muito importante, a gente procura, assim, eu não vou falar a gente, eu mesmo, né? Eu trabalho na minha programação, eu acredito que eu já consegui trazer uns 30 artistas aqui nessa rádio. Ah, mas se brincar até foi mais, viu? Que eu acompanho vocês já tem 4 anos de jornada, Com né, certeza. Bolão? Então, assim, mas uma coisa que estava faltando é isso que você está fazendo. Ah, que É legal. procurar pessoas da cidade, né? Só que assim, você já tem um dom. A gente, só de conversar com você já tem um dom, o dom do seu pai, que é o Ah, entrevistador. A gente já tem. ah, Eu não, eu já sou mais você é pro da lado, galera, mais pro lado agitar. Ó, artístico. o motor de Fusca anima total. Isso, Essa é sua música, né, Bolão? Essa é a sua trilha sonora. Eu ainda escrevi aqui, ó, trilha sonora, motor de Fusca. é isso aí, porque todos programador de rádio, né, tem que ter uma música ou alguma coisa que te lembra, né? Uhum. Então, assim, quando o Zequinha me fez o convite para vir trabalhar aqui na rádio, eu procurei, pesquisei muitas coisas. Hoje em dia o YouTube ensina muitas coisas, né? Uhum. Então, eu pesquisei muitas coisas, só que eu sou aquela pessoa, igual você falou, eu gosto de alegria. Eu gosto de chegar e falar assim, cheguei, sabe? E essa música vem estourando, Então, é assim, muito animada, coloca todo mundo pra dançar. Quem não tá animado, entra na onda e anima também. Muito boa. isso, então eu falo assim, eu gosto de se aparecer, né, um pouco, né? Porque eu gosto de chegar e falar assim, não, cheguei. Eu Uhum. quero, assim, que a pessoa que está me ouvindo do outro lado, mesmo que eu tiver com algum problema pessoal, né? Uhum. A partir do momento que a gente está aqui conversando com o público, a gente tem que transmitir alegria. É. Levar entretenimento, a gente já vê tantas notícias difíceis na Isso. televisão, o dia a dia é muito cansativo.
Então, a gente poder levar um pouquinho de alegria, um pouquinho de entretenimento é bom demais, né, Com Bolão? certeza, Cássia. Então, assim, eu já tive depoimento, né? Depoimento de pessoas, não só aqui de São Miguel do Passa Quatro, mas de outras cidades. Pessoa que fala que saiu de problema de depressão por causa do meu programa. Ah, eu imagino. Assim, a gente fica devido, né, a gente ter que outros trabalho para fazer. Então, assim, a gente fica a mercê que eu só faço o programa no sábado, sabe? Uhum. Mas se a gente pudesse fazer um programa assim semanal, toda semana, todo dia, então assim, a gente poderia levar mais alegria. Mas é, só que a gente tem outra vida por fora da rádio, né? É, Então assim, aí mas fica eu um pouco difícil, né, isso, Bolão? mas eu fico muito feliz, né, de ouvir as pessoas falar, não, ó, todo sábado eu tô aí na sintonia do seu Ixi, eu programa. sou uma delas, hein? Eu sou Então, fã número um. então a Sempre gente tô lá, ligadinha. Então a gente fica feliz, né, sabe? Tem Uhum. pessoas que chegam assim, às vezes nem conhecem a gente e falam, ó, eu aqui na rádio tem um tal de José Carlos Bolão, já aconteceu muitas vezes, eu ouço muito o programa dele. Aí eu falo assim, você conhece ele pessoalmente? Não, tenho vontade de conhecer. Na hora que eu falo que é ele, meu Deus do céu, é uma Ah, decepção meu danada. Deus. Eu acho que é uma alegria danada, hein? E falando um pouquinho sobre a sua história, conhecendo mais sobre você fora da rádio, como que foi a sua adolescência? Dos 11 anos você já estava morando aqui em São Miguel do Passa Quatro, Sim, e sim. esse seu período aqui em São Miguel, dos 11 anos até ali os 20, mais ou menos, esse período de crescimento, a adolescência, vamos dizer assim, você foi marcado por rebeldia, foram momentos difíceis ou não, Bolão? Foi tranquilo? Ô, Cássia, é assim, momento difícil na vida todos nós temos, né? Então, assim, eu não falo momento difícil, eu falo aprendizado, né? É, não, uma coisa que eu nunca tive em mim é rebeldia. Eu sempre fui um adolescente, uma criança que nunca fui rebelde, sabe? Uhum, Eu fui criado pelos meus avós, né? Meu avô, uhum, na época, muito severo, ele me ensinou muito a respeitar as pessoas. Então, assim, desde uma criança até um idoso, o respeito que a gente quer receber, primeiramente a gente tem que passar o respeito. Eu tenho, no dia 4 de outubro, agora completei 39 anos, né? 39 uhum, anos. Até hoje, graças a Deus, nunca envolvi com bebida alcoólica, nunca me envolvi com cigarro, uhum. né? Nunca envolvi com drogas, graças a Deus. Então, assim, eu não tive motivo para ser rebelde. E você teve a oportunidade, por exemplo, de experimentar bebidas alcoólicas no decorrer da sua adolescência? Você teve a oportunidade? Com certeza, muitas oportunidades. E por que que você não você falava assim, não, eu não quero. Por quê? Ô, Cássio, eu vou contar, vou contar uma história aqui. Eu adoro história, É porque, Bolão, conta assim, pra nós. toda história que começa pelo começo termina pelo fim, né? Foi na época da eleição da irmã Célia, né? Na época da eleição da irmã Célia, eu acho que era com o doutor Elcio, Hum, né? Teve uma festa ali no Brás. Então, naquela época, né, era permitido os políticos, né, os concorrentes, os candidatos, distribuir bebidas alcoólicas, né, churrasco, show, uhum, né? Hoje não é permitido, mas naquela época era. Então, no Brás, aqui, vizinho aqui, eu tive a oportunidade de experimentar a cerveja, sabe? Eu uhum. peguei uma latinha de cerveja, na época, corri por meio do braquiara, né, escondido lá, e abri a latinha de cerveja para experimentar. Sozinho, Bolão. Sozinho, né? Porque até então, se meu padrinho soubesse, ele arrancava minha orelha, que ele era muito cruel nesse ponto. Uhum. Então, assim, eu experimentei a cerveja e não me agradei com aquele gosto, né? Lá mesmo eu larguei e fui embora. Então, assim, oportunidade, gente para incentivar a gente a beber, é o que eu falo para o meu filho hoje. É, amizade a gente tem que ter com todo mundo. Amizade a gente tem que ter com todo mundo. Mas a gente tem que saber as amizades, né, que vai te fazer influência para as coisas boas e as coisas ruins, É. né? Porque, assim, é, o adolescente de hoje, né, na nossa época, eu fui um adolescente, eu, na época a gente era bobo, né? A gente era Hum. bobo.
a gente não tinha essas malícias, né? Que hoje uma criança aí um adolescente de 12 anos já tem malícia de um adulto de hoje de 30, 40, 50 anos, É né? verdade, vem mudando muito, né, Mudando Bolão? muito, né? Aí, assim, a gente, muitas vezes a pessoa fala, a criação do pai. Não é. A Porque a sociedade vem sociedade conduzindo para permite isso, né? isso, né? Então, Uhum. assim, naquela época a gente era, eu falo bobo, porque a gente era, toda a vida foi criado na roça, aqueles bichos do mato, sabe? Então, assim, a gente teve muita influência, amigos, né? Eu, sabe, cara, Desde essa época você já via que o que você queria, a importância que tinha o falar não naquele isso, momento. Então você sempre foi um adolescente assim centrado, né? isso. Cabeça. Meu avô sempre falava assim, olha, meu filho, eu não te proíbo a nada. Você quer beber, você bebe, você quer fumar, você fuma. Mas uma coisa que eu te peço é o seguinte, trabalha para manter o seu vício. Trabalha para manter o seu vício, porque a pessoa que bebe, que fuma, pelo menos a obrigação de manter o seu vício tem que ter, né? Só que assim, a gente sempre vê as coisas, a gente sempre vê algumas coisas acontecendo com pessoa que bebe, alguns vexames, né? Vamos Uhum. dizer, alguns vexames que a gente via que não era o que a gente queria para a É, gente, acaba para nós, né? extrapolando muitas vezes, né, Isso. Bolão? Então, assim, na minha família tem irmão que bebia muito, primo, então, assim, mas graças a Deus, da família mesmo, nunca me influenciou nada, Que bacana, né, né? Bolão? E aí você analisava essas situações das pessoas que bebiam, das pessoas que fumavam, e você via que aquilo não era uma coisa muito legal. Então Isso. você não se permitiu. E assim, eu acho que é uma coisa que já vem da pessoa também, sabe, Cássia? Já vem da pessoa, já vem do ser. Uhum, Então, assim, eu sempre coloquei na minha cabeça que não era aquilo que eu queria para minha vida, sabe? uhum. Envolver com bebidas, com cigarro, com drogas, né? Muito bom. A família são seu alicerce, né? Com certeza, a família, nos momentos bons e ruins da vida da gente, a gente sempre procura a família, né? A Uhum, gente sempre procura a família, que é aquelas pessoas que vai te dar aquele apoio, aquela moral no momento, né? uhum, Infelizmente, hoje, uma pessoa que foi uma grande importância na minha vida, né? Meu padrinho Pedro, que Deus o levou, foi uma pessoa muito importante na minha vida, e um pouco do caráter que eu tenho, do meu respeito que eu tenho hoje, ele me ensinou, sabe? Muitas uhum. coisas boas. Ele foi uma pessoa muito severa na vida da gente, teve muitos momentos difíceis, mas ele foi uma pessoa que ensinou o que é respeito, ensinou o certo e o errado. Se Uhum, algum de nós, né, dos sobrinhos dele, né, fizer alguma coisa de errado, fez porque quis, que ele nunca ensinou e nunca incentivou a gente a fazer nada. uhum. Então, assim, desde a rádio até meus trabalhos, que eu tinha algum problema, a rádio aqui sempre foi uma pessoa que sempre me incentivou, sabe? Uhum. É, às vezes no começo, né, eu chegava na rua assim, as pessoas falavam assim, ah não, mas como é que você tem coragem demais de fazer um programa, você é ruim demais, sabe? Então assim, muita crítica, aí eu chegava lá tão desanimadinho, falou, rapaz, mas o programa hoje foi bom, sabe? Nossa, Dá uma levantada no então, assim, astral, a né? gente sempre tem que procurar levar para o coração da gente as coisas boas, as É. palavras boas. E é Uhum. claro que a gente tem que pegar também as críticas, né? Para a gente melhorar, para a gente poder ver onde é que está errado e para poder consertar, né? É isso mesmo, muito bom, Bolão. E você falando aí da história da sua rádio, a história quando você entrou na rádio, como que surgiu a oportunidade de entrar aqui há 4 anos atrás? Como que foi esse momento? Na verdade, cara, você tem mais de 4 anos, né? Eu acredito que já deve ter uns 5 anos. Ah, é? Porque assim, eu comecei na rádio mesmo, foi comentarista esportivo no campo, né? Ah, entendi. Então depois que você começou o programa A Tarde é Nossa. Isso, aí eu comecei, eu até me lembro, foi uma vez que teve um jogo aqui no estádio aqui, os artistas, né, o jogo dos artistas contra uma seleção daqui da cidade, né? Hum, E na época era o Zequinha, o Pedro Lima, estava começando, e então assim, precisou de um comentarista, né? Aí eu pensei assim, uma coisa que eu gosto demais, gosto não, que agora eu não desenvolvi com futebol, com uhum, esporte.
Uma coisa que eu gostava demais era o esporte, e outra coisa também que eu gosto muito é de estar entre, Entre as entre as pessoas, no meio da pessoas, e galera. principalmente assim, entre os artistas, eu sempre gosto de estar procurando, tem que estar assim, aproveitando o momento, né? É. Aí eu falei, rapaz, vai ter o jogo dos artistas. Na época era Renan, era Raí, da dupla Renan e Raí, era o Eduardo Melo, o Ed Brito Samuel, teve, né? Uhum. Eu falei, então vou aproveitar. E conversando com o Zequinho, vai, Zé Carlos, é uma oportunidade boa de você ser comentarista, né, esportivo. Aí eu, ó, tava lá junto, né? Firme e Então, forte fazendo seus comentários. Aí então foi o primeiro momento na rádio, então foi esse. foi esse, né? E é difícil, né? Você enfrentar um microfone que você já não tinha costume e ainda comentando uma partida de futebol que É, num estádio, então você não estava ainda no estúdio, então tinha as adversidades do ambiente. Como que foi, Bolão? Ô, Cássio, eu vou falar a verdade para você. Falar do esporte era é uma coisa que era muito fácil na época, né? Mas é igual você falou, a gente falar do esporte entre amigos é uma coisa, né? E a gente falar do esporte, é, a gente sabendo o que está sendo transmitido, né? E muita gente ali envolvida, olhando, você em frente ao microfone, né? Eu lembro como hoje, a primeira pergunta que o Pedro Lima me fez, né? Hum, Foi até sobre um lance do Raí. uhum. Rapaz, naquela hora, eu já tinha, uma meia hora antes eu já estava pensando o que que eu ia falar, sabe? Sem saber a pergunta, Sem mas você já saber, estava elaborando a eu já estava resposta. analisando, se for sobre impedimento, se for sobre a falta, se for sobre um... Eu já E tinha um estava... friozinho na barriga, Bolão? Não estava nem só na barriga, não, eu já estava era Tava na tremedeira geral já. Aí o Pedro perguntou, rapaz, e a boca estava seca igual língua de papagaio. Eu falei, agora danou mesmo. Aí fui falar, gaguejando, que essa gota é serena. É um trem que era fácil de falar, mas eu procurando as palavras para ver se dava conta. Aí até que saiu, né, o primeiro comentário. Foi meio ruim, mas saiu, né? Mas todo início é mais difícil mesmo, né? Que você não tá acostumado. Você saiu da sua zona de conforto totalmente, né, Com Bolão? certeza. Então, assim, foi uma coisa nova, diferente, né? Aí no decorrer do jogo, né, acontecendo outros lances, aí eu já fui me adaptando, mas assim, cada jogo, cada lance era um obstáculo, um pior que o outro, sabe? Uhum, Porque, igual eu tô te falando, eu falar do esporte era uma coisa muito fácil, que era uma área que eu estava envolvido no esporte, né? uhum, Eu já fui jogador muito tempo aqui, depois fui dono de time, né? Tanto faz de campo como de ginásio, joguei muito municipal fora, uhum. outras cidades, então tinha muito conhecimento do esporte. Mas para falar na rádio, parecia que era a primeira vez que eu estava vendo uma pessoa chutando a bola, sabe? Então foi difícil. Ah, e aí por que que você decidiu parar? Por conta dessas dificuldades? Ou surgiu a oportunidade de fazer o programa no estúdio e aí você achou que seria melhor? Como que foi essa transição do campo de futebol para o estúdio? Assim, vamos por etapa. O esporte, eu joguei muito tempo futebol, né? Uhum, Então, assim, na época a gente trabalhava, eu tive que mudar para as fazendas e não tinha como estar envolvendo com futebol. Aí eu parei de jogar bola. Mas sempre o futebol ficou no sangue. Eu uhum. vim para a cidade de novo, comecei a mexer com time, fazendo time, formação de time e jogando campeonato municipal, campeonato é, da cidade, né, que na época era o Taça Cidade, Uhum. campeonato fora. Aí foi indo, aí vai acontecendo algumas coisas entre o esporte mesmo, né? Entre o esporte, a falta, vamos supor assim, a falta de apoio na época, né? A gente vai desligando do futebol. Então, assim, aí eu saí, parei de mexer com o time. Aí Uhum. nessa oportunidade, né, que era já o jogo dos artistas, é uma coisa que eu gosto de sempre estar envolvido, é o esporte, aí fui para o comentário, né? Uhum. Aí do comentário, quando foi um dia, o Zequinha falou para mim assim, Zé Carlos, você não tem vontade de fazer um programa musical, não? Eu falei, Zequinha, eu tenho muita vontade, só que eu acho que eu não vou dar conta, Vixe, porque Maria, até parece, hein, não, Balão? Já não, pensou? mas porque assim, tudo no começo é difícil. É. Aqui no estúdio mesmo, por exemplo, as pessoas ligavam, pediam uma música, eu ficava
louquinho, colocava outra música diferente, sabe? Que não tinha nada a ver. Ixi, Então, eu já fiz assim, isso demais. a pessoa, "Ô, mas nessa música não", mas a gente na época não dava conta, não sabia mexer nas aparelhagens, essas coisas, né? É tudo muito novo, né, Isso. Bolão? Então daí eu fui envolvendo muito com a rádio, fui gostando, a Viviane sempre me dando apoio aqui, e o futebol foi saindo da veia. Uhum, Então entendi. assim, hoje já tive convite de trabalhar em duas rádios, né? Primeiro foi na cidade de Jataí, através da São Miguel FM, Uhum. trabalhar numa rádio comercial. Tive o convite de trabalhar na rádio e o convite de trabalhar na Rádio Mania FM de Bela Vista. Que legal. E aí O, você não aceitou, Bolão? eu não aceitei por quê? Porque na Rádio de Jataí eu tinha que mudar para lá. Uhum, A Viviane é concursada pública, né? uhum. Então eu fui pesar assim, se Ficava inviável, compensava né? ou não compensava. E outra coisa, a Rádio São Miguel para mim tá na veia, sabe? Uhum. É Então o assim, xodó, né? é O o seu xodó. Então amor. assim, aí eu não aceitei o convite de ir para a Rádio de Jataí. Uhum, Inclusive, o proprietário da rádio na época, o Jean Goiano, né, que é um cantor que a Maria Rosa sempre está pedindo música dele aqui. uhum. Então, ele fez o convite para mim estar trabalhando na rádio de Jataí. E fez um outro convite também, que ele era dono da rádio e de uma emissora de TV, é a TVM. Hum, Ele falou: "Olha, Zé Carlos, se você quiser, nós vamos uma cidade mais próxima aí, que seja Bela Vista ou até o São Miguel do Passa Quatro mesmo, nós vamos construir uma estrutura, tipo um estúdio, né? E uhum. eu quero que você trabalhe apresentando um programa, no caso um programa musical, Nossa, olha que bacana, hein? Você onde imaginava que você iria tão alto, Bolão, quando você começou aqui? não, Foi assim, jamais, sem jamais. pretensões nenhuma. Foi, as coisas, Cássia, as coisas vai acontecendo na vida da gente, como você vai subindo um degrau. É um degrau de cada Isso, às vez, né? vezes, eu sou uma pessoa que eu sou muito ansiosa com as coisas. Às vezes eu vejo uma escada para subir, então assim, no meu eu lá dentro, às vezes eu quero pular uns 2 degraus. Uhum. Mas a gente tem que aprender que as coisas acontecem como Deus quer, É, né? Não adianta você querer pular um degrau, com certeza você pular dois, você vai cair lá para baixo, vai é. voltar tudo de novo. Muito Então assim, a verdade. rádio, as coisas foi acontecendo naturalmente, Uhum. naturalmente. Eu falo uma coisa assim, que parece que quando as coisas é para acontecer, não tem nada não tem nada que te impeça. Se Deus permitiu que aconteceu aquele momento, aquela coisa, que seja boa ou ruim, é porque Deus já tinha escrito Tinha um um propósito para aquilo ter propósito já. acontecido, né? Isso. E é muito legal você dividir essa história conosco, porque quando surgiu a oportunidade de vir trabalhar aqui, primeira coisa que veio na sua cabeça era: será que eu vou conseguir? Eu acho que eu não vou conseguir. E você veio, superou seus obstáculos, superou suas dificuldades e hoje está aqui alcançando assim níveis altíssimos de audiência, recebendo convites para trabalhar em outros lugares. Então, daí a importância da gente confiar na gente também, né? É isso. Tentar falar assim, nossa, é difícil, pode ser que eu não consiga, mas eu vou tentar. E isso é muito importante, né? Pelo menos tentar. É, assim, sempre eu falo uma coisa assim, o Jean Goiano, por exemplo, o Jean Goiano, ele é cantor, compositor, empresário na área musical, empresário rádio, TV e também na agricultura. Então, assim, é um cara que, se você for olhar hoje no Goiás, ele tem toda requisição, né? Uhum. Desde produtor até artístico. Então, assim, ele me fez esse convite na época. Eu falei assim: Jean Goiano, eu por mim, eu não tenho capacidade de trabalhar em rádio comercial. Por quê? Porque eu não tenho, vamos dizer, estudo, por exemplo. Eu fiz até a 8ª série só e parei, né? Eu não tenho estudo. É, então ele falou para mim assim: Zé Carlos, você pode até não ter estudo, mas uma coisa que você tem, que precisa hoje muito na área artística, é o carisma. É buscar o público com alegria, com seu jeito, que seja simples, da sua maneira de trabalhar,
Então, assim, você tem esse carisma, né? Uhum. E como você citou, você não tem o estudo, mas a sua mensagem chega. Tem Isso, muitas pessoas que têm o estudo, têm o linguajar lá sofisticado, mas às vezes não transmite a mensagem. E você transmite a mensagem muito bem, e ainda por cima com um toque de carisma, com alto astral, diversão. Então isso é essencial, por isso que alcança muitas pessoas, né, Bolão? isso. Um exemplo, uma pessoa aqui, que eu vou citar aqui, uma pessoa que sempre me ajuda, né? Sempre me ajuda e sempre, assim, ele dá um apoio por fora na São Miguel FM quando a gente precisa. É um dos maiores comunicadores do estado de Goiás, que é o Lázaro Santo, Uhum. né? O Lázaro Santo. O Lázaro Santo, como que eu conheci o Lázaro Santo? Teve um Eu ia festival. te perguntar essa pergunta. Que bom que você já está falando. Não, Pode perguntar. não, que bom que você já falou sobre isso. O Lázaro Santos foi o seguinte, teve um festival aqui na época, não sei o que, cultural aqui na cidade. Então, assim, o Lázaro Santos que veio apresentar esse festival. Será que era o rodeio ou não? Não, foi um festival de cultura aqui na cidade, Ali na sabe? praça. Isso, aqui na praça. Uhum. Onde alguns cantores, né, se apresentaram, alguma coisa cultural da cidade. Eu lembro que na época quem destacou muito foi a Alana Siriaco, Uhum. com o talento dela, né? Ela é muito talentosa. Muito. Então ali eu vi o Lázaro Santos e sempre eu conheci ele na rádio, assim, a voz dele. E até então nem imaginava que ia mexer com rádio, não. Nem imaginava nisso. Eu vi o Lázaro Santos, aí falei, rapaz, eu tenho que tirar uma foto com esse homem. Na época o prefeito era o doutor Humberto, não. Foi. Na época do doutor Humberto e do doutor Elcio, não tem muito tempo, não. Aí o doutor Humberto estava lá dentro, conversando com ele, eu chamei o doutor Humberto e falei, doutor Humberto, olha, queria tirar uma foto com o Lázaro Santos. Falei, não, entra aí. Eu fui lá, tirei uma foto com ele, com as bailarinas, né? Uhum. Aí, bom, tirei a foto e fui embora. Aí, quando foi a outra oportunidade que eu tive com ele, foi nessa festa agora de rodeio, a última festa de rodeio, Uhum. para lá de Bão. Uhum. Eu fiquei sabendo que ele ia estar no posto Bom Jesus. Na época era, Bom Jesus ainda. Fiquei sabendo que ele ia estar lá. E na época eu já estava aqui na rádio, já estava fazendo aqueles brindes, né? Aqueles copos, caneca personalizada. Eu falei, quer ver, eu vou lá no homem. Aí peguei umas canecas, né? E cheguei lá, eu vi ele num cantinho assim, conversei, cheguei e falei, opa, você tá bom? Bom. E Aí, recebeu tranquilo, ela é tranquilo, eu super me gente boa. apresentei, eu falei, ó, sou o José Carlos Bolão, locutor aqui da rádio daqui da cidade, não sei o quê. Vim trazer um brinde para você. Aí entreguei umas canequinhas, na verdade estava com 10 canecas que era para distribuir para ele, para os outros. Uhum. Ele já pegou a sacola e ficou com ela, né? Aí ele falou assim, vamos tirar uma foto aqui. Aí pegou a canequinha, apresentou, até hoje eu tenho as fotos. Uhum. Aí, bom, quando ele estava lá apresentando, eu vou apresentar a música do lançamento do rodeio, que na época foi o Ney Nando que fez, Uhum. e apresentou a música e estava lá apresentando as meninas que ia concorrer a rainha do rodeio, né? Sim. Aí chamou o João Carlos, a Nájila, a Naoma. Aí falou, agora quer chamar uma pessoa aqui, Ixi. que é locutor da rádio aqui. E, rapaz, chamou eu saí As pernas tremeu nesse momento, as perninhas Bolão? saíram bambinha, tadinho. Aí saiu bambinha. Aí ele me apresentou e me entregou o microfone. E eu puxei o saco bom mesmo, né? Aham. Aí, bom, quando foi depois terminou a apresentação, ia lançar o show dos meninos que ia cantar. Ele falou assim, não, para fazer a abertura eu vou chamar o Zé Carlos Bolão. Chamou eu e Nossa, eu fui que lá. bacana, hein? Então, assim, aí começou, né? Depois de toda aquela apresentação, aí eu sempre lá junto com ele. Ele, não, fica aí junto com nós. Na hora que eu ia saindo, ele chamou para trás, Bolão, eu vou fazer o seguinte, eu vou dar uma televisão para vocês sortear lá na rádio de vocês para entregar lá no rodeio. E na época nós fizemos uma promoção grande aqui, né? Eu lembro, nossa, foi muito A grande. Deusilene ganhou. Aí no rodeio ele chamou, foi eu e a Sabrina, na verdade convidou todos, mas na época foi eu e a Sabrina Basílio a representar a rádio. Aham. Então assim, aí diante eu e o Lázaro Santos, nós ficamos assim um grande companheiro, sabe? Quase todo dia ele manda mensagem, eu mando mensagem para ele, e sempre que a gente precisa vai fazer um sorteio aqui na rádio.
ele mesmo se oferece, a gente também pede, né, que a gente gosta de pedir. Uhum. Então, assim, foi uma coisa que hoje, um dia eu falei para ele assim, lá, Santo, um dia eu quero ser um locutor, não igual a você, mas um pouco assim parecido. Ele falou, Zé Carlos, é, igual igual eu, nunca vai ter. Só que é o seguinte, hoje eu considero você até talvez melhor do que eu. Sua energia é tão boa É, quanto a dele, Bolão. aí ele falou assim, olha, não, ninguém não imita, ninguém pode ser melhor nem pior do que ninguém, pode ser igual. Uhum. Então, Sim, assim, concordo com ele. você pode trabalhar em qualquer rádio. Você pode trabalhar em qualquer rádio, porque assim, você tem um carisma, um jeito de chamar os ouvintes que é poucos que tem. Sim, com Então, assim, certeza. vindo do lado santo, mesmo que um pouco é mentira, mas a gente serve de incentivo, né? Nossa senhora, tá doido. Então, assim, foi um. Hoje nós temos uma amizade muito grande, assim, né? Com o Uhum. lado santo. Eu acho legal demais porque você vai atrás do que você quer, né? O Bolão, você não é daquelas pessoas, espera acontecer. Não, você vai lá, procura e faz acontecer. Isso é um diferencial gigantesco. Nem todo mundo consegue fazer isso, Bolão. Ô, Eu acho Cássia, que isso aí é uma das coisas que te impulsiona a ser tão grande assim. Porque muitas pessoas acham que não teria essa coragem. Você vai lá e corre atrás e consegue, né? eu acho assim, Cássia, a gente, a gente tem que viver de oportunidades. Uhum, Tem que viver de oportunidades e a hora que você tiver oportunidade de executar um plano, você tem que fazer. Por quê? Eu trabalho na comunicação, né? Eu trabalho na comunicação. Os artistas precisam de divulgar o trabalho dele, né? é. E a gente precisa de crescer a rádio, Uhum. né? Então, Aí assim, é somando um com o outro, né? isso. Então, assim, se eu tenho a oportunidade de correr atrás, né? Uhum. É claro que eu vou correr atrás. Aqui eu vou falar, tem locutor aqui que qualquer um deles, se for para trabalhar numa rádio, hoje qualquer rádio trabalha. Uhum. Assim, por quê? Porque tem talento, né? Tem talento. Só que assim, uma coisa que eu acho diferencial de mim é porque assim, é igual você falou, eu corro atrás das coisas, né? Eu corro atrás. Hoje em dia você trabalha além da rádio, você faz outros tantos serviços fora da rádio, igual lives e supermercados. Como que é a diferença desses trabalhos? É muito diferente? É mais difícil apresentar esses momentos ou aqui na rádio, Bolão? Eu acredito que hoje para mim, nenhum dos dois é difícil. Porque assim, aqui na rádio tem uma grande vantagem. Você está falando para o público, mas o público não está te vendo, né? Uhum, Então, assim, aqui na rádio você tem que ter cuidado com o que você fala, né? Porque a uhum. partir do momento que saiu daqui do microfone, é uma palavra jogada ao vento. É. Ninguém segura mais. Uhum, Aí, assim, então aqui na rádio você está sozinho, você tá conversando com as pessoas que não estão te vendo, mas sabe que está te ouvindo, uhum. né? Então, assim, a facilidade aqui dentro é uma coisa diferenciada. É igual você falou. É um Eu, incêndio controlado aqui, isso, né? é igual nós dois estamos aqui. Nós estamos Ah, conversando aqui, nós dois, já é um pouco diferente. Porque aqui tá olho aqui no diz. olho, É. né? Então, assim, já é um pouco diferente. Quando você Uhum, está recebendo alguma visita aqui, já é um pouco diferente do que você está sozinho, né? uhum. Então, assim, a mesma coisa é você fazer um trabalho no supermercado, uma live. O supermercado, em qualquer evento de supermercado, de loja que seja, ali é muito bom também, porque você está com o público, né? Ali você conversa, ali você brinca, ali você Interage, interage, né? né? Você, além de transmitir alegria, você faz alegria com o público, né? É, nossa, eu imagino que é bom demais, Então, Bolão. assim, o primeiro também foi difícil, mas Vai aprendendo, né? vai Acostumando. aprendendo, Me conta, Bolão, como que surgiu esse bom absurdo? Foi algo pensado ou algo que aconteceu naturalmente? Ô, Cássio, eu sempre, desde quando eu comecei na rádio, eu sempre procurei alguma coisa diferenciada, né? Por exemplo, eu comecei foi no
Caboclo Danado e Ajeitado, né? Isso foi desde o primeiro programa ou foi no decorrer do Não, aí no tempo? primeiro programa eu já não fiz isso porque eu estava começando e estava... Mas você já tinha Mas já ideia tinha de ideia o fazer. que eu ia fazer, né? Aham. Então, assim, eu pensava, o Caboclo Danado e Ajeitado, né? Que rádio é uma coisa assim que você ouve, mas você não vê. Então, você Uhum. transmite uma coisa, a pessoa imagina uma coisa e é outra, né? Então, assim, eu falava, a partir de agora vai começar o programa Tarde Nossa com o Caboclo Danado de Ajeitado, José Carlos Bolão. Então, E o motor de Fusca atrás? e o motor de Fusca junto. Essa é a sua música, não tem jeito, é Bolão? Essa é a minha música, inclusive aonde eu tive a oportunidade de apresentar algum evento, né? Sempre eu procuro colocar ela no início, né? Apresentei evento em Bela Vista, apresentei aqui na cidade mesmo, então sempre eu procuro colocar ela, que ela é o carro-chefe aí do programa Tarde é Nossa. E caminhando para o finalzinho do nosso bate-papo, tem alguma história, algum momento marcante, alguma coisa que você queria nos contar, dividir conosco? Alguma coisa do seu trabalho mesmo? Olha, Cássia, a coisa mais marcante que eu tenho na minha vida, assim, a Rádio São Miguel ter entrado na minha vida foi muito bom, sabe? Uma coisa muito boa que aconteceu. E uma coisa que a gente também não pode deixar de fora, né? A amizade que a gente adquiriu, o apoio da família, que é uma coisa muito importante na vida de qualquer ser humano, né? É o apoio da família. Não adianta você querer ser você, falar, não, eu faço as coisas da minha maneira, do jeito que eu quero, né? A gente tem que ouvir muitas as opiniões da família, né? É claro que sempre dá uma opinião que é ao oposto do que você quer, mas às vezes aquela pessoa entende mais do que o que você pensa que entende, né? Então, assim, eu tenho que agradecer a Deus por tudo, né, que Deus proporcionou na minha vida, né, na vida da minha família. E hoje eu fico muito feliz, né, muito feliz mesmo de poder estar aqui contando um pouco da minha história para você. Nossa, nós que ficamos felizes demais de ouvir sua história. Você compartilhou aí sobre sua infância, sobre sua adolescência, seus trabalhos, sua atuação na comunicação. Eu acho que hoje quem está em casa ficou tocado. Você plantou aí uma sementinha de trabalho, de honestidade, de alegria, de bom humor. Você tem certeza que chega ó, no coração de todo mundo. Fiquei muito feliz de você estar aqui. Nós tivemos uma entrevista, eu falei assim, Bolão, vamos lá, e você, vamos demais, vamos absurdo, e essa alegria contagia, é animação, é coisa boa, é entretenimento, fiquei muito feliz, muito obrigada por você ter vindo, eu espero que você alcance todas as suas metas, que você realize os seus sonhos, e eu quero dizer que esse programinha aqui está sempre de portas abertas para você. Quando você tiver uma história, quando acontecer uma coisa com você, vem aqui contar pra gente, que eu adoro ouvir essas histórias, eu tenho certeza que o pessoal de casa também. Ô, Cássia, mais uma vez eu quero te agradecer. Assim, é claro que a gente fez um resumo da minha história, né? Porque aconteceu muitas coisas, né? Muitas coisas boas, muitas coisas ruins. A gente fizemos um resumo, né? Do que aconteceu na nossa vida. Cássia, uma coisa que eu sempre bato na técnica aqui, é um recado muito importante para a juventude que gosta de trabalhar na área da comunicação, né? Olha, uma vez o Olavo Santos falou para mim, não foi o Olavo Santos não, o Lucas Leme, da Rádio Legal FM. Ele falou para mim que a mãe dos locutores é a Rádio São Miguel, é a rádio comunitária. Essa é a principal, né? Então, assim, eu sempre falo para o jovem, né? Não só para o jovem, aqueles que já atuam na rádio, que são mais novos do que nós, eu com 39 anos hoje já tive a oportunidade de ir para a rádio diferente. Então, assim, que aproveitem a oportunidade, venha para a rádio, preste um trabalho. As pessoas, muitas vezes a pessoa chega na gente e fala assim, você ganha salário para trabalhar na rádio? Não, não ganho salário. Né? Você faz um trabalho aqui voluntário, né, Bolão? E dedica muito, e corre atrás, e vai ali, vai aqui, e divulga. Levo o nome da São Miguel FM, né? Graças a Deus a São Miguel FM hoje está expandida aí
no Brasil, no mundo. Uhum. Eu acredito que é uma das rádios comunitárias que mais tem nome hoje, é a Rádio São Miguel Eu FM. também acho. Eu acredito que hoje ela tá uma rádio assim que um momento, né? Desde quando Uhum. começou, a gente trabalha, o Zequinha, com aquele esforço danado, sabe? O Zequinha sempre tá aí firme, correto com as coisas, sabe? Eu pessoalmente aqui, eu não faço nada aqui na rádio sem ter autorização do Zequinha, porque mesmo que a gente tá aqui comunitário, né? A gente tem que dar todo o devido respeito para o Zequinha, que foi o carro-chefe de ter trazido a rádio para a nossa cidade. É uma coisa que sempre está alegrando a comunidade. Então, assim, Cássio, o meu recado final que eu quero deixar para pessoa que começar aqui na rádio, que está atuando, Uhum. se dedique. A mesma oportunidade que eu tive e não aceitei na época, uma pessoa mais nova vai ter essa oportunidade de trabalhar fora. Então, o que acontece? Dedica a rádio, faça o seu trabalho direitinho, procure errar, todo mundo erra, né? Errar, todo Uhum. mundo erra, mas procure melhorar, Uhum. procure a sua maneira de trabalhar para cativar as pessoas, cada um da sua maneira, e com certeza futuramente vai colher um bom fruto. Eu fiquei muito honrado, né? Um programa que você recebe todos os níveis, né? E eu poder estar aqui contando um pouco da minha história para vocês, Nossa, foi eu bom fico muito demais. feliz, viu? Eu que fiquei muito feliz. Muito obrigada mais uma vez por você estar aqui. Muito obrigada por esses conselhos. Muito obrigada pela sua história de vida, que eu tenho certeza que chegou aí em muitas pessoas, tocou a mim. Muito obrigada.